Olha, é fundamental analisar a luta para a implantação dos pisos estaduais em Santa Catarina como um processo. O movimento sindical catarinense empreendeu uma batalha de, no mínimo, 3 anos para implantar os pisos estaduais a partir de meados de 2006. A unidade e a perseverança do movimento sindical catarinense foram imprescindíveis em toda a caminhada até setembro de 2009, quando a Lei 459/09 foi aprovada. Vigentes a partir de janeiro de 2010, os pisos significaram ganhos reais expressivos para os pisos das categorias naquele ano. Segundo o estudo do Diese, realizado com uma amostra de mais de 300 pisos em Santa Catarina, em 2010, cerca de 47% do total tiveram um ganho real superior àquele obtido pelo salário mínimo nacional. Ou seja, os efeitos do mínimo, que em todo o Brasil tem forçado uma melhoria dos valores dos pisos, foram imensamente potencializados pela implantação do piso estadual aqui em Santa Catarina. Na negociação de 2011, primeiro ano em que os pisos estaduais deveriam ser corrigidos, conseguiu-se um percentual superior ao do salário mínimo nacional, que naquele ano não obteve ganho real. A referência, como a gente lembrar, foi a variação do PIB de 2009, que tinha sido negativo. Enquanto o salário mínimo foi aumentado em 2011 em 6,86, aqui em Santa Catarina conseguiu-se até 7,5 em um dos 4 níveis do piso, e o do piso de menor valor variou 7,33. Foi um reajuste importante não apenas pelos percentuais obtidos, que foi pouco acima do salário mínimo nacional, mas principalmente por ter significado a afirmação da lei que implantou os pisos. Quando os empresários assinaram o acordo, na prática, eles legitimaram a lei que haviam, inclusive, questionado na justiça através de uma ação de inconstitucionalidade, a chamada ADIM. O acordo fechado agora no dia 16 de janeiro de 2012, entre centrais sindicais e representantes empresariais, definiu, como se sabe, um reajuste médio de 10,12%, que, se comparado ao INPC do IBGE, no período de janeiro a dezembro do ano passado, 6,08%, representa um ganho real médio de 3,81%. Foi um resultado, convenhamos, bastante razoável. Para termos uma base de comparação, no primeiro semestre do ano passado, o balanço das negociações coletivas divulgado pelo Diese, que analisou aí os resultados das negociações de 353 unidades de negociação no Brasil todo, constatou que o percentual de negociação com aumentos reais superiores a 3% foi de apenas 12% do total. O processo de negociação do reajuste dos pisos neste ano e o resultado obtido foram importantes em função da complexidade de uma negociação dessa natureza e pela capacidade de organização demonstrada pelo movimento sindical catarinense. Em nenhum outro estado onde existem os pisos, o processo ocorre através de negociação entre empresários e trabalhadores. Nesses estados, é sempre uma decisão quase solitária do governador. Nesses 2 anos de negociação, as centrais têm demonstrado capacidade de articulação e unidade de propósito aqui em Santa Catarina. O acordo deste ano foi importante também pela repercussão que os pisos estaduais exercem sobre os salários em Santa Catarina, especialmente sobre os mais baixos, e, por consequência, sobre o nível de atividade econômica. Antes da vigência dos pisos estaduais no estado, o Diese elaborou um estudo com o objetivo de estimar o número de trabalhadores cujos salários seriam atingidos pela Lei Complementar 459/09, que implantou os pisos. A última estimativa feita, em 2009, indicava que, potencialmente, acima de 518 mil trabalhadores catarinenses poderiam ser diretamente beneficiados pelo piso estadual, considerando apenas o de menor valor à época, que era R$ 587. Após 2 anos de vigência da lei, as indicações são de que a repercussão do piso foi muito mais profunda e atingiu um número muito maior de trabalhadores. Isso se explica, em boa parte, até pelo fato de que aqui no estado os pisos surgiram como fruto de uma mobilização democrática do movimento sindical. Desde a aprovação dos pisos em 2009,
o movimento sindical tomou a firme decisão de não fechar acordos abaixo do piso, ou seja, em Santa Catarina a lei do piso realmente pegou. O incremento de massa salarial proporcionado pelos novos valores dos pisos certamente irá ajudar a fomentar o consumo dos artigos de primeira necessidade nas áreas de vestuário, alimentos, transporte, fortalecendo a indústria e o comércio catarinense. Se considerarmos somente o menor valor do piso, que passou para R$ 700, o acréscimo foi de R$ 70, que se a gente multiplicar por 500 ou 600 mil salários, significa um incremento de massa salarial muito significativo. A luta, agora, nesse momento, passa por definir um mecanismo automático de correção dos pisos por meio de negociação entre trabalhadores, empresários e governo, de modo a manter a eficácia da lei e o poder aquisitivo dos salários. Um mecanismo de correção dos pisos que seja objetivo e automático, a exemplo do que foi aprovado para o salário mínimo em 2011, manterá o poder aquisitivo dos pisos ao longo dos anos, garantindo maior segurança econômica e jurídica, tanto para os trabalhadores quanto para as empresas.